Pessoal, o professor Rafael Carvalho, né, o professor Oliveira, o professor Carvalho de Oliveira, né, sou professor de Física, e nós vamos fazer a prova da IAR, né, de 2013, né, vamos resolver parte da prova, aí depois o amigo aqui coloca mais, tá, mas vamos analisar, conversar, entendeu, e identificar juntos, tá. O livro de Física que eu recomendo para que vocês possam resolver os exercícios são justamente do tópico de Física, né, é o melhor livro de Física, e sim, como um ramalho, né? O que se preza é um estudo eficiente. Então vamos. A questão 76 considera três esferas idênticas, A, B e C, separadas uma das outras, formando um sistema eletricamente isolado, e que A está eletricamente carregado com carga Q, enquanto B e C estão eletricamente neutros, né? Esse é um tipo de processo de eletrização de contato, né, que nós conhecemos três. Tem a eletrização por atrito, o contato e a indução, tá? Isso costuma cair mais a questão do contato por causa da conservação de carga. Coloque-se a esfera A em contato somente com B, em seguida somente com C, e depois simultaneamente B e C, e por fim são separados novamente, tá? Com base no princípio da eletrostática, qual a carga total do sistema, né? Então você tem o que? Um corpo que está carregado, né, que eu chamo de corpo A, e o corpo B está neutro, né? Aí tem as opções, né? C, Q sobre 3, Q sobre 4, Q sobre 8. E continuando, né? Se você colocar A com B, vai ser Q sobre 2, A com C, Q sobre 2. Né? Quando você somar tudo, vai dar o quê? Justamente 2Q sobre 2, que vai ser o que? Justamente a carga Q, o enunciado quer, tá? Porque a conservação de carga, a soma das cargas no início e no fim são iguais, né? O que denota a lei da conservação de carga é eletrização por contato, né? Porque quando tem uma carga que está carregada, com a outra está dentro, vai o que? Transmitir a metade, né? A questão 77, ao aproximar-se um ímã de um solenoide que faz parte de um circuito elétrico formado somente pelo solenoide ligado a um resistor. Verifique-se que o sentido da corrente elétrica induzida no circuito gera o campo magnético do solenoide, que se opõe ao movimento do ímã. Essa verificação experimental é explicada pela lei de, né, que nesse caso aqui, quando você tem o seguinte, quando você tem o sentido da corrente elétrica induzida no circuito gera o campo magnético do solenoide, que se opõe ao movimento, isso aqui tem que lembrar de eletromagnetismo, né, que são a lei de Lenz, a lei de Faraday e a lei de Ampère, que nesse caso aqui é justamente a lei de Lenz. Mas aqui, no nosso estudo, nós vamos justificar, tá? E nesse caso aqui é Lenz, né, alternativa A. O Gauss não é, porque não fala de uma superfície fechada, o que? Cilindro, esfera, cone, tá? A lei de Wheatstone é justamente aquela ponte de Wheatstone que a gente vê em circuito elétrico, o produto da resistência variável, né, vai ter quando parece um galvanômetro. E você tem a lei de Clapeyron, né, na terceira parte da termodinâmica. A termodinâmica você vê muito a questão da equação de Clapeyron do PV igual a NRT, tá? Então é a lei de Lenz, tá? Que nesse caso aqui, de acordo com o enunciado acima, verificamos que é a lei de Lenz, né, alternativa A. Né, quando corrente induzida se opõe à variação de fluxo magnético ou de campo magnético, como está descrito de maneira clara no enunciado, tá? Moleza. A questão 78, um aluno de física construiu um solenoide aproximou não energizado de uma bússola que estava previamente orientada com o campo magnético terrestre, conforme a figura a seguir. Tá? As alternativas que indicam que deve acontecer com a bússola, quando fechar a chave e energizar o solenoide, né? Você tem a questão, tem a bateria, tem o polo negativo da bateria, o polo positivo, você tem a chave que está em aberto e você liga o solenoide aqui. Você tem uma bússola orientada para o norte e para o sul. Sempre o seguinte, sempre parte, quando esse cara aqui for fechado, o negativo vai passar o que? Por positivo, correto? Você fecha, porque na fase é o que? Na parte elétrica é o que? Você tem a fase que é o positivo, você tem o... Não, perdão, justamente a fase é negativo, o neutro é o negativo, né? Então quando você fechar isso aqui, sempre tem de que? Passar do negativo para o positivo, que vai passar por aqui e vai voltar para cá. Então repara o seguinte, aqui é o norte,
Quando passa por aqui, vai voltar para cá. Quando voltar para cá, tende para o sul, né? É só lembrar a regra do relógio, certo? Quando você olha, quando vai para o norte, você vai o quê? No sentido anti-horário. Mas quando passa do norte para o sul, tende o quê? O sentido horário. Alternativa A. O solenoide irá atrair o polo norte da agulha magnética da bússola. O solenoide irá atrair o polo sul da agulha magnética da bússola. A agulha magnética da bússola permanecerá como está, pois as bússolas sofrem deflexão por influência do campo magnético terrestre. A agulha magnética da bússola irá girar no sentido horário e anti-horário, não somente no sentido horário. Sem controle, pois o campo magnético criado pelo solenoide gera uma anomalia magnética em torno do mesmo. Tá? Então, de acordo com o que nós conversamos aqui, o solenoide irá atrair o polo sul da agulha magnética da bússola. Né? Você vai fechar a chave e vai passar o quê? É no sentido horário. Né? Para resolver essa questão, basta lembrarmos da regra da mão direita, quando a corrente passa no sentido anti-horário para o sentido horário. A bússola tem de ir para o polo sul. Logo, responde a alternativa B. Tá? Moleza, né? Em uma corda, percebe-se a formação de ondas estacionárias conforme a figura abaixo. Você tem o seguinte, você tem um nó, e toda vez que você vê aqui, você tem o quê? Vários nós aqui, tá? Se a distância entre dois nós consecutivos for de 30 centímetros, tem-se comprimento de onda, será em centímetros, 30, 60, 90, 120, tá? Antes para a resolução, nós vamos voltar para a figura. Vou mostrar para vocês aqui. Então, quando você tem esse nó aqui com esse nó aqui, olha aqui, 30 centímetros. Então, esse cara aqui com esse cara aqui, então vai ser o quê? 60, certo? Dois nós consecutivos, né? Que é esse com esse. E depois vou ter esses daqui, esse mais esse aqui, tá? Então, responde a 60, tá? Então, se nos primeiros vale 30 centímetros, nos últimos também vale 30, um total de 60 centímetros. Tá? Isso aqui é uma questão de ondas estacionárias, quando existe uma superposição, né, de ondas opostas, e você tem o que? O nó, o vale e o vento, tá? Que sempre é meio comprimento de onda, tá? Não comprimento de onda quando nós vemos na onda normal, tá? Na questão 80, tá? Essa aqui é dilatação térmica superficial. O material de uso aeronáutico apresenta coeficiente de dilatação linear 15 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1, uma placa quadrada homogênea confeccionada com este material. Apresenta 20 graus Celsius, 40 centímetros de lado. Qual o valor da área final dessa placa em metro quadrado quando a mesma for aquecida até 80 graus Celsius? Então é o seguinte, quando eu falo em questão de área, isso aqui é uma dilatação superficial, tá? Quando eu falo aqui a questão do centímetro, eu tenho que passar para metro, né? Dividir por 0,40. E aqui não deu o coeficiente de dilatação superficial, né? Quer dizer, deu a linear, eu tenho que multiplicar por 2. Fazendo esses ajustes, é moleza, né? Então você tem o que? 40.036, 1602.88, C, 1602.88 vezes 10 a menos 2, 1602.88 vezes 10 a menos 4. Então você tem que ver o que? A é igual a L0 ao quadrado, 0,4 vezes 0,4, que é 0,16 metros quadrados. Aí você tem S igual a S0 beta vezes ΔT, é a equação da dilatação superficial, né? Eu tenho que passar isso aqui para beta. 2 vezes isso aqui dá o quê? 3 vezes 10 menos 6, né? Que eu falei que tem que fazer o ajuste, né? Porque o linear é alfa, tá? Nós colocamos o beta. Aí depois fizemos o quê? 0,16 vezes 3 vezes 10 a menos 6 vezes 80 menos 20. Eu multipliquei isso aqui tudo, deu 20,8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E a partir daí é só ajustar. Você vai fazer o quê? ΔS mais o espaço inicial, que é o espaço final. Então você vai somar, né? Que vai dar o quê? 0,1600288. E nós fazendo esses ajustes aqui, tá? Em função de 10 a menos 4, nós achamos 1602,88, tá? Não tem nenhum problema aí. Beleza. Na questão 81, tá?
Em um laboratório de física, 200 gramas de uma determinada substância inicialmente sólida foram analisados e os resultados foram colocados e o gráfico de temperatura em função do calor, né, fornecido à substância, conforme mostrado a figura a seguir, admitindo que o experimento ocorreu a pressão normal, uma atmosfera determine respectivamente o valor do calor específico. O valor do calor específico no estado sólido, calor latente de fusão, em cal sobre grama vezes Celsius da substância. Aí você tem o que? Um gráfico, né? Você tem o valor de graus Celsius e o valor e a quantidade de calor, tá? Quando você tem o que? O 150 ele sobe, chega a temperatura de 650, a partir daqui ele se funde, depois ele passa a ser líquido, tá? Aqui é sensível, aqui passa a ser latente, aqui volta novamente a ser sensível, tá? Como se fosse o gelo, a fusão, né? Quando passa do estado sólido para o líquido, e aqui passa do líquido para o gasoso, tá? Então, nós vamos fazer o negócio aqui. Então, você tem o quê? 0.2, 95, 2, 95, 0.5, 195, 0.67 e 195, tá? Voltando aqui para o gráfico, nós vamos fazer o quê? Justamente, olhando para o gráfico, tá? A variação de temperatura vai estar aqui, tá? A variação de cal vai estar aqui. O resto é só tirar os dados e fazer o problema de maneira adequada, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos analisar o gráfico. Temos na ordenada a temperatura medida em Celsius e na abscissa a quantidade de calor. Então vamos transpor a ideia para o gráfico. 20, né? 20 que é igual a 200 vezes o calor específico, 550. Então assim, você dividir 20.000 por 100.000 vai tirar o quê? 0.2 grama vezes Celsius, tá? Não é grau não, grama vezes Celsius, tá? Então vamos voltar para o gráfico para mostrar para vocês da onde veio cada um, tá? Pode fazer com calma, tá? A gente veio exatamente aqui, tá? Que aqui tá sensível, a quantidade de calor nesse caso é 20.000, 650 menos 150, né? Aqui tem o valor aqui, tá? E da variação de temperatura e a massa em gramas. Onde está a massa em grama? A massa em grama é justamente aqui enunciado, tá? Depois é só juntar tudo na equação fundamental da calorimetria e tudo certo, tá? E depois, né, Quimel, né, quantidade de calor vezes massa vezes calor latente, 19.000 sobre 200 dá 95, né, cal grama vezes Celsius. Concluímos que é a alternativa A, tá? Mas vamos voltar novamente lá para o gráfico para mostrar para vocês aqui, né, não tem nada de decoreba aqui. Então, esse 19 aqui é o intervalo onde ocorreu a fusão, é 39 menos 20, que dá o quê? 19, tá? Sem moleza e sem achismo aí. Questão 82, né? Dois irmãos gêmeos idênticos, Paulo Pedro, se encontram dentro de uma sala de espelho em um parque de diversões. Em determinado instante, os dois se encontram à frente, a mesma distância, dois espelhos distintos, sendo que Pedro vê sua imagem direita e menor. Né? Direita e menor, isso pode ser o quê? Convexo, tá? Enquanto Paulo vê sua imagem invertida e de igual tamanho, tá? O espelho convexo não gera imagem invertida, só pode ser o quê? Espelho côncavo, tá? Das alternativas abaixo, assinale que aquela qual estão descritas do tipo de espelho nos quais Pedro Paulo e Paulo Pedro, respectivamente, estão vendo, tá? Nesse caso, plano, não, porque plano é mesmo tamanho virtual, então vai embora. Côncavo a primeira vai embora, só pode ser a C e a D, tá? Não é convexo e convexo, porque convexo não gera imagem invertida igual, então é convexo e côncavo, né? Alternativa D, né? Que é de acordo com a descrição apresentada na imagem, vemos que convexo gera menor direita. Côncavo, mesmo tamanho invertido, só pode ser espelho côncavo, alternativa D, para ficar bem nítido, bem explicado. Questão 83, assinale a alternativa que completa corretamente, respectivamente, no texto a seguir. A máquina fotográfica é um instrumento que consiste basicamente em uma câmera escura, né, que é a aplicação prática da propagação retilínea, que tem uma lente que recebe a designação de objetivo e um diafragma nas câmeras digitais. Ao invés de um filme, utiliza-se um sensor de imagem. A imagem conjugada pela objetiva é invertida e menor, né? Então, nesse caso, invertido e menor só pode ser lente convergente, tá? Onde tiver
divergente, que é B e C, e vai embora, tá? Nesse caso, a observação também vai embora, tá? Que a observação não é projeção, tá? Então, alternativa A, projeção, corrente, imagem é real, a lente divergente só projeta virtual de direito menor, né? Como funciona o espelho convexo. Beleza? Depois o professor aqui resolve mais para vocês e coloca até a questão 100, né? Sendo que a última questão foi anulada, mas eu vou explicar para vocês o porquê da questão foi anulada. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos, foquem!